Copa Filmes. Melhores filmes da virada do milênio. Ah, Felipe, de novo isso? Eu já fiz um Copa Filmes dos anos 2010, já fiz a minha lista de melhores filmes do século XXI, vai lá acompanhar. E agora é a vez da Copa Filmes da virada do milênio. Eu fiz uma lista de 100 melhores filmes do século XXI. E é aqui, eu vou mais uma vez ver se eu tenho coerência nas coisas que eu faço, né? Porque aqui vai ter filmes dos anos 2000, mas também vai ter filmes dos anos 90, no final dos anos 90. Tá? Vamos ver se eu tenho coerência na minha lista que eu fiz? Vamos ver. Vamos ver se eu tenho. Então vamos lá. A galera fez a listinha e eu vou dar o shuffle aqui. 3 vezes, porque eu sou assim. Matchup. Ai, caralho. Me pegou, tá? Já começou me pegando forte. Eu não lembro se eu já te falei, mas devo ter contado em algum lugar o quanto Introdução ao Cinema é um curso de cinema completo. Por lá você vai encontrar aulas sobre história do cinema, linguagem, teoria, política, filosofia, gêneros cinematográficos, diretores de cinema e muito mais. Isso tudo com mais de 50 aulas já disponíveis lá no curso. É uma plataforma de streaming só de cinema. Só que não para por aí, porque se o curso já é completo, ele fica ainda mais completo todo mês. São 2 aulas novas todos os meses sendo adicionadas. Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Trouble Every Day, da Claire Denis, um dos melhores filmes de terror do século. E A Ilha, do Kinky Duke, que é um dos meus filmes favoritos do Kinky Duke. Assistam A Ilha, é um filme menos conhecido da filmografia do Kinky Duke, mas ainda da boa fase da carreira do Kinky Duke. Tem uma fase que o Kinky Duke, puta que pariu. Não vou nem repetir esse assunto, porque eu já falei aqui algumas vezes. Mas assim, Claire Denis. Claire Denis? Eu acho que eu vou ser incoerente agora, tá? Eu acho que eu vou ser incoerente com a minha própria lista. A Ilha do Kinky Duke. Desculpa. Puta merda. Aqui, esse filme aqui não é do século XXI. O Quarto do Filho, do Nanni Moretti. Um filme de comédia dramática, comédia trágica, muito, muito bom. É do final dos anos 90, esse filme italiano. Nossa, esse filme é muito lindo. Puta que pariu. Esse aqui e um outro filme do Nanni Moretti chamado Abril são lindíssimos. Mas aqui é o Catadores e Eu, né? Catadores e Eu, da Agnes Varda. Ah, assim, desculpa. Auto da Compadecida é um filme muito legal. Apocalipse do cinema brasileiro, Os Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro, mas é um filme muito legal. Mas aqui a gente tá com Bruxa de Blair, gente. Bruxa de Blair é um filme... É um paradigma do uso do digital no cinema, gente. É literalmente isso. A Bruxa de Blair é um paradigma do uso do digital no cinema. Há um cinema antes e depois de Bruxa de Blair no que tange ao uso do digital enquanto tecnologia, enquanto limitação dessa tecnologia. Aí vocês vão falar, mas como assim? Ora, o digital nem sempre foi esse digital que a gente conhece hoje. Ou seja, esse digital super nítido, lindo, que inclusive muitas vezes parece mais fake do que a própria realidade, de tão real que ela é, né? O digital nem sempre foi assim. E aí os diretores de A Bruxa de Blair compreenderam as limitações da técnica do digital lá em 1999, ou seja, essa tecnologia que ainda estava se popularizando, uma tecnologia que não estava à disposição de todos ainda, que tinha muitas limitações no próprio relevo que se produzia na imagem, para construir um filme que dava uma sensação de uma filmagem amadora. E a filmagem amadora entrega ao espectador uma sensação de realidade ainda maior do que o cinema profissional. E é isso que fez A Bruxa de Blair ser o que é. Não o marketing. É claro que o marketing impulsiona, mas as pessoas vão assistir o filme, gente. Entende? As pessoas vão assistir o filme. E o que fez o filme ser o que é, não foi o marketing do filme, foi o próprio uso dessa imagem. Então, A Bruxa de Blair. A galera, ela costuma usar... A galera costuma olhar pra Bruxa de Blair hoje em dia com um olhar muito anacrônico, sabe? Tipo assim, não entendo por que esse filme foi isso tudo na época, etc. Claro, porque a gente olha anacronicamente pra técnica e acredita que o digital é sempre a mesma coisa, mas não é. O digital de 1999 é outra coisa. Compreender essas limitações faz com que a nossa experiência com o filme mude também. Entende? Bom trabalho
e Audition. Aqui eu não vou deixar a Claire Denis ficar pra trás de novo. Audition, mais um filme de terror maravilhoso, diga-se de passagem, mas bom trabalho. Bom trabalho, aliás, que foi inspiração pra cena da aeronáutica do Homem com H. Assistam um bom trabalho pra vocês verem qual é a inspiração. Ah, como é que é o nome desse filme aqui, do Almodóvar? Tudo Sobre Minha Mãe? Ou A Viagem de Chihiro? Cara, eu não sou um grande fã de Almodóvar, apesar de Tudo Sobre a Minha Mãe ser um bom filme. Eu prefiro outros filmes do Almodóvar. Mas é um grande filme. Mas A Viagem de Chihiro não é meu favorito do Miyazaki também, mas grande filme. A Prisioneira, da Chantal Akerman. Filme Hitchcockiano. Filme Vértigo. Só que sob esse estilo do cinema lento da Chantal Akerman, o slow cinema. Mas aqui, De Olhos Bem Fechados, eu só não digo que é meu filme favorito do Kubrick, porque o Kubrick fez 2001. Então, De Olhos Bem Fechados. E eu vou dizer o seguinte pra vocês. Eu falo de 2001 ser meu filme favorito do Kubrick, e realmente é. Mas eu fico sempre com muita dúvida, tá? É uma parada que tá muito aqui, assim. 2001 e De Olhos Bem Fechados. Eu não consigo decidir exatamente qual é o meu favorito, não. Millennium Mambo ou No Quarto de Wanda? No Quarto de Wanda é mais um filme desse slow cinema, agora do Pedro Costa, filme português, diretor português. Slow cinema, assim como o cinema de fluxo, de Bom Trabalho, por exemplo, são tendências contemporâneas, e por isso, provavelmente a gente vai ver aqui na lista muitos filmes dessas tendências contemporâneas, tanto do slow cinema quanto do cinema de fluxo. O slow cinema, ele até tem características de aparecer desde a década de 70 e tudo mais, mas o cinema de fluxo é mais recente ali, dessa virada do milênio exatamente. E tem aula sobre cinema de fluxo no Introdução ao Cinema também. Agora, e aqui a gente tem uma disputa justamente sobre isso, porque no Quarto de Wanda é um slow cinema e o cinema de fluxo, o Millennium Mambo, é um cinema de fluxo. Um filme da tendência do cinema de fluxo. O cinema de fluxo é uma tendência que, basicamente, assim, muito basicamente, você, pra pegar uma aula sobre isso em específico, vá lá no Introdução ao Cinema, faça parte. É uma tendência que se estabelece justamente sobre essa crise da mise-en-scène, portanto, da crise das coisas sólidas. E, portanto, filmes que vão se apresentar a partir de gatilhos narrativos e, a partir dali, a história simplesmente acontece. Millennium Mambo eu gosto mais do que no Quarto de Wanda. Cara, eu não sou tão fã de Matrix e eu gosto de A Inteligência Artificial do... Eu já ia falar do Kubrick, mas é um projeto do Kubrick, mas do Spielberg. Os Catadores e Eu. Melhor do que A Ilha. É isso, gente. Eu adoro o Bom Trabalho. Eu amo Claire Denis. Mas eu adoro profundamente A Bruxa de Blair. Desculpa, eu já expliquei o porquê. Adoro Viagem de Chihiro, mas De Olhos Bem Fechados. Millennium Mambo. Cara, essa virada do milênio é muito foda, tá? A virada do milênio produziu muita coisa foda. Eu não cheguei nem no outro lado da lista ainda. Mas a virada do milênio é isso. É Bruxa de Blair, Os Catadores e Eu, De Olhos Bem Fechados, Sexto Sentido. Não tô nem vendo o outro lado da lista ainda. Pulso, do Kiyoshi Kurosawa. Mas o quê? Ai, como é que é o nome? In the Mood for Love. Caralho, olha isso. O efeito imperialismo no sujeito que consome Letterboxd. É isso, In the Mood for Love. Puta que pariu. É muita coisa boa no século XXI. Puta que pariu. Agora, entre 14 e Eu e Bruxa de Blair? Bruxa de Blair, desculpa. Aqui, Millennium Mambo. Eu não sei selecionar, tá bom? Não sei escolher. Porque assim, nós estamos diante aqui de dois filmes que são muito representativos dessa virada do milênio, tá? Millennium Mambo é representativo da virada do milênio porque estabelece um estilo muito particular dessa virada, tanto pelo uso da fotografia quanto pela lógica do própria tendência do cinema de fluxo. E Bruxa de Blair também muito representativo dessa virada do milênio pelo uso do digital.
A gente precisa lembrar, por exemplo, que em 2001 a gente tem o atentado às Torres Gêmeas. Vocês lembram disso? Que foi a primeira catástrofe, foi o primeiro ato mundialmente filmado por câmeras digitais. Entende o que eu quero dizer aqui? Foi a primeira catástrofe onde as pessoas tinham em mãos câmeras digitais. Portanto, filmado ao vivo, in loco. Isso é muito único. E justamente com essa película, esse relevo muito particular do digital. Sabe? É muito difícil essa seleção aqui. Esse aqui, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz aqui em termos de seleção de Copa Filmes no canal. Puta merda. Tá, Millennium Mambo. Eu vou de Millennium Mambo porque Millennium Mambo foi... É um dos textos que eu mais gosto que eu fiz. Então, eu vou de Millennium Mambo por conta disso. Shrek e A Fuga das Galinhas. Desculpa, eu sei que vocês gostam mais de Shrek, mas Fuga das Galinhas. Sexto Sentido ou Beleza Americana? Beleza Americana também é um filme que eu gosto bastante, mas Sexto Sentido. Tá aí o In the Mood for Love. Amor à Flor da Pele. Amor à Flor da Pele. Ai, lembrei. Puta que pariu. Eu já tava desesperado por ser um imperialista de merda. Amor à Flor da Pele ou Segurança Interna do Petzold. Caralho! Segurança Interna do Petzold por muito tempo foi meu favorito do Petzold, tá? Por muito tempo. É muito bom, muito bom. É um filme coming of age que conta a história de uma menina que é filha de dois revolucionários alemães. Dois revolucionários alemães. E ela vive fugindo dentro da Alemanha, na verdade, dentro do contexto da União Europeia. Ela fica fugindo da polícia que persegue eles, etc. E nesse meio ela nunca consegue estabelecer laços, nunca consegue estabelecer contato com ninguém. Ou seja, é o Petzold contando a história da Alemanha a partir da figura de uma menina. O Petzold ele sempre faz isso. Conta a grande história da Alemanha a partir dos pequenos sujeitos. Tem aula sobre o Petzold na Introdução ao Cinema. Dito isso, In the Mood for Love, que é um baita melodrama, que também tem aula na Introdução ao Cinema sobre melodrama. Donnie Darko é um filme legal. Dançando no Escuro também é um filme legal. E eu gosto mais de Dançando no Escuro. Forte, hein? Corpo Fechado, mais um filme da virada do milênio do Shyamalan, pode crer. Amo Corpo Fechado, mas eu gosto mais ainda de Ciancé. Eu não assisti II até hoje, e eu sei que essa é uma falha de caráter minha. Cidade dos Sonhos, mas assim, também, né? Cidade dos Sonhos, pelo menos. Mais um filme do Petzold, Totterman. Mais um filme Hitchcockiano do Petzold. Tem aula sobre Petzold de Introdução ao Cinema. Mas aqui é mais um filme representativo dessa virada do milênio. O que eu acho que o Kurosawa falando assim, bug do milênio, é? Ah, tá. Esse medo do sistema informacional? Então tá bom. Eu vou então criar um mundo onde as pessoas são sujeitas a esse sistema capitalista que oprime essas pessoas, mas mais do que isso, esse cabeamento das internets vai ser uma transição entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E é isso, meu amigo. Pulse. Bin John Malkovich ou O Tigre e o Dragão? Tigre e o Dragão. Sexto Sentido do Shyamalan. Eu acho que é o meu filme favorito do Shyamalan depois de A Visita. Mas eu fico muito em dúvida também entre esses dois. In the Mood for Love, Amor à Flor da Pele. Cidade dos Sonhos. Pulse. Amor à Flor da Pele. E agora? Puta que pariu. E agora? Se eu não me engano, esses dois aqui foram o sétimo e o sexto lugar da minha lista de melhores filmes do século XXI. Dos 100 melhores filmes do século XXI. Foi o sétimo e o sexto lugar. Ou seja, eu mesmo fiquei em dúvida na hora de botar eles na ordem. Caralho.
Mas eu vou ficar com Pulse. Pulse. Millennium Mambo ou Pulse? Gabarito. É esse aqui. E eu sei que vocês no chat estavam, ah, não, vai ganhar Pulse, vai ganhar Pulse. Vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Eu posso ter sido também baita de um safado agora, porque eu não lembro se eu botei Millennium Mambo na frente de Pulse. Na minha lista de 100 melhores. Mas hoje o meu coração falava Millennium Mambo, Millennium Mambo, Millennium Mambo. E foi. Foi. Tá bom? Chorem nos comentários. Curtiram o vídeo?